outra habilidade do comportamental, melhor dizendo, que eu admiro muito, é a capacidade de pensamento lateral. Pensamento lateral é uma habilidade também relacionada à criatividade, e eu vou te explicar o que é um pensamento lateral. Um pensamento linear, diferente do pensamento lateral, é aquele pensamento que só encontra uma resposta. É aquele pensamento que, quando encontra uma resposta, bate sempre naquela e fica a vida inteira com aquela crença, com aquela resposta. Já o pensamento lateral é aquele que sempre busca soluções diferentes, sempre busca soluções melhores. Vou dar um exemplo para você. Se eu te perguntar qual é a metade de 8, qual que é a sua resposta? Manda aqui para mim nos comentários qual que é a sua resposta. Qual é a metade de 8? Diga aqui qual que é a primeira resposta que vem à sua mente. Provavelmente é a resposta número 4. Então, se é a 4, coloca aqui, é a 4. Se não é a 4, digita aqui também para a gente entender as outras formas de resolver essa questão. E aqui vai uma dica. Você quer saber como desenvolver o pensamento lateral? Conecte-se com pessoas diferentes. Se junte a pessoas diferentes e aceite visões diferentes de uma mesma situação, soluções diferentes para o mesmo problema. Conecte-se com outras pessoas, porque assim você vai ter visões diferentes de um mesmo problema, de um mesmo caso. Olha só, qual é a metade de 8? A metade de 8, talvez o primeiro pensamento que vem, pode ser 4. Mas existem outras respostas para esse problema, para essa pergunta. Assim como podem existir outras respostas para o problema que você está passando ou por aquele que você vai identificar. Nem sempre é uma resposta apenas. A metade de 8, então vamos lá, pode ser, se você escrever 8 por extenso, você pode cortar a palavra no meio e a metade de 8 pode ser oi ou to. Se você desenhar o 8 e cortar o 8 pelo meio, a metade de 8 pode ser 0. Se você cortá-lo na vertical, ele vai ser um 3 e um E. Entende que a metade de 8 pode ter respostas diferentes? A metade de 8 pode ser 2 ao quadrado ou 2 vezes 2. É só uma brincadeira, é só uma forma de você entender que existem inúmeras formas de apresentar a resposta ou a solução para um problema. E essa capacidade de identificar outras formas de resolução ou outras soluções é o que define a capacidade de pensamento lateral. Pensar em outras soluções, além daquelas que nós sempre tivemos na cabeça. Você se recorda que há um tempo atrás, para você se locomover dentro de uma cidade, você tinha ou táxi, ou ônibus, ou as suas pernas, ou a bicicleta, ou o seu carro particular. Mas quando você estava numa cidade que não era sua, ou você tinha que pegar um táxi ou pegar um ônibus. Hoje você tem um Uber. Alguém não satisfeito com aquela resposta de chame um táxi ou chame um ônibus e fique esperando ele chegar, ele desenvolveu uma forma de mobilidade pública, uma nova solução para o mesmo problema que nós já tínhamos antes. A Airbnb, uma empresa que reserva casas de particulares para locação, é uma solução para um problema de hospedagem, de moradia, que nós já tínhamos antes. Então desenvolva o seu pensamento lateral, que é a capacidade de encontrar mais de uma solução, múltiplas soluções para um problema que já é tão conhecido. Entendeu agora o que é uma habilidade comportamental? Habilidade de lidar com pessoas? Existem inúmeras habilidades comportamentais. Paciência pode ser uma habilidade comportamental. Capacidade de liderança, intermediação de conflitos, pode ser também habilidade comportamental. Existem múltiplas habilidades comportamentais que você pode desenvolver. Você pode não ter nascido com ela, na verdade, ninguém nasceu. Elas foram desenvolvidas ao longo da vida. Talvez alguns desenvolveram mais cedo, outros vão desenvolver mais tarde, mas é totalmente possível desenvolver. Existe um livro muito conhecido que eu indico muito, que é o livro Mindset. Eu vou deixar aqui para você saber onde localizar ele. Esse livro, ele explica que a nossa mentalidade, mindset significa mentalidade, ela pode ser ou fixa ou de crescimento. Uma mentalidade fixa é aquela mentalidade que enxerga só o 4 na hora que eu pergunto a metade de 8. Já uma mentalidade de crescimento é aquela que diz 4, mas talvez está procurando respostas diferentes.
A mentalidade fixa é aquela que quando olha uma pessoa fala, essa pessoa é assim porque ela nasceu desse jeito, porque ela foi criada daquela forma, porque ela nasceu num país diferente. Já uma mentalidade de crescimento olha para uma pessoa e diz, ela tem essa habilidade, ela aprendeu, eu vou aprender também. Basicamente é a crença de que tudo pode ser desenvolvido quando se fala de habilidade mental, de mentalidade. E realmente, tudo pode ser desenvolvido. Não sei se você sabe, mas Michael Jordan era uma pessoa que treinava demais. Oscar Schmidt também treinava demais. E essas pessoas, quando ganham grandes prêmios, talvez alguém olhe para ele e fale, olha, tinha talento, viu? Ninguém vê a quantidade de treinos que essas pessoas fizeram. Então você pode desenvolver grandes habilidades comportamentais, diferentes daquela que se aprende com um curso, com uma técnica. Essas habilidades você desenvolve lidando com pessoas, você desenvolve quando você aceita diferenças e cresce junto, desenvolve no dia a dia, você sempre vai aprender.